Bem no fundo do mar. A água é azul como as pétalas das mais bonitas centauras e pura como o cristal mais transparente. Mas é profundo. Mais profundo do que qualquer âncora pode alcançar. Seria preciso empilhar uma quantidade de torres de igreja, umas sobre as outras, a fim de verificar a distância que vai do fundo à superfície. Lá é a morada do povo do mar. No final do ano de 2022, eu ganhei este livro aqui, que é, não sei se você consegue ler, dependendo do foco aqui, mas é um livro que compila contos de fadas em suas versões originais. E ao abrir o livro, eu me deparo com o primeiro dos contos, que é o Conto da Pequena Sereia, escrito por Hans Christian Andersen em 1837. A aclamada história de Hans Andersen conta sobre uma jovem sereia que buscava uma alma imortal como a dos humanos. Para isso, precisava trocar seu mundo de águas pela terra e conquistar o coração de um príncipe. Esses contos de fadas clássicos são comumente e geralmente conhecidos de forma geral pelas pessoas, pelas adaptações da Disney. Quando se fala de contos de fadas nos dias de hoje, se fala automaticamente de Disney. Mas este vídeo aqui é para falar do conto original da Pequena Sereia. Falarei sobre a adaptação da Disney em um vídeo posterior e explicarei por que eu acho que a Disney empobreceu esse conto, que eu acho tão incrível. E já para começar falando, uma das primeiras diferenças que eu já falei nesse resumo que existe aqui, desta pequena sinopse do conto original da Pequena Sereia, é a busca pela alma imortal. Algo que não é presente na versão da Disney, mas que faz toda a diferença para a história. Já peço que você deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe, e se não for inscrito, se inscreva nesse canal. E bem, sem mais delongas, vamos para o conto original da Pequena Sereia. Eu abri esse vídeo lendo o primeiro parágrafo e o conto vai se estender um pouco mais descrevendo o reino que existe no fundo do mar. Conta sobre o rei do mar que está viúvo e que vive com a sua mãe e suas 6 filhas, se destacando a mais nova, a Pequena Sereia, a mais bela de todas. E detalhe que a Pequena Sereia no conto lá não tem nome, ela só é chamada de Pequena Sereia. É explicado que o castelo que eles vivem é muito belo e que existe um jardim onde todas as sereias têm um espaço onde elas moldam esse jardim conforme seus próprios gostos. Uma das irmãs fez um arranjo de flores com um desenho que parecia uma baleia, outra fez um arranjo de flores com um desenho que parecia uma sereia, mas a nossa Pequena Sereia fez um arranjo de flores com flores vermelhas que pareciam o sol. E ela também tinha uma estátua de um homem que ela deixava ali no centro. Então desde aqui você já percebe a diferença dela para as outras irmãs, que ela tem uma curiosidade, ela tem um desejo pelo alto, ela tem um desejo pelas coisas da superfície, que é expresso muito nitidamente já nessa apresentação. Mas claro que ela não era a única que tinha curiosidade e interesse no mundo da superfície, todas as irmãs tinham, tanto que a sua avó contava para elas histórias sobre o mundo terreno, sobre as pessoas, sobre pássaros, que ela chama no conto de peixes, né? Porque as sereias não conhecem pássaros, nunca viram pássaros na vida, então ela explica que são peixes que voam e que cantam. Então todas elas têm uma curiosidade muito grande, tem esse fascínio muito grande por esse mundo superior, mas o da Pequena Sereia é muito maior, é muito mais pulsante. Depois de contar várias histórias, a avó das sereiazinhas diz para elas que quando cada uma fizer 15 anos, receberão o direito de subir à superfície. Acontece que a diferença de idade das irmãs é de 1 ano. Isso faz com que a caçula, que é a mais interessada, tenha que esperar 5 anos até chegar a sua vez. Logo ela, a mais curiosa e fascinada com o mundo exterior. Os anos vão se passando e cada uma das irmãs vai debutando, né? Vai subir na superfície pela primeira vez. E quando elas voltam, todas as irmãs ficam extremamente curiosas com a experiência, o que foi que ela viveu, o que foi que aquela irmã presenciou. Ela conta para todas, fala das experiências. O conto explica cada uma das experiências das irmãs, que eu não vou me aprofundar aqui, mas tiveram irmãs que foram mais aventureiras, foram mais ousadas, outras foram mais tímidas. Mas o fato é que sempre a Pequena Sereia é a que mais devora aquela história, que mais mergulha naquela explicação, naquela experiência e anseia cada vez mais por conhecer. Até que chega o momento que das 6 irmãs, 5 já fizeram 15 anos e após ter a primeira ida à superfície, elas recebem a liberdade de subir a superfície a hora que quiser. E elas vão, se encantam, vão várias vezes, só que depois de um tempo elas perdem um pouco o encanto pela superfície e começam a perceber que, passada a curiosidade, elas sentem saudade de casa, elas sentem saudade do fundo do mar e voltam para seu castelo e dizem que nada como lá, né? Lar doce lar. Só que claro, por vários dias, ao entardecer, as 5 irmãs davam as mãos e subiam para a superfície cantando com belas vozes. E a Pequena Sereia ficava sozinha, porque ela ainda não tinha completado 15 anos. Quando as irmãs subiam pela água de braços dados, a caçula sempre ficava para trás, sozinha, acompanhando-as com os olhos. Teria chorado, mas as sereias não têm lágrimas e sofrem muito mais que nós. É importante pontuar isso, essa vontade profunda da Pequena Sereia de chorar, mas as sereias não têm capacidade de chorar. Guarda isso. Até que finalmente a nossa Pequena Sereia completa seus 15 anos, e ela passa por todo um ritual de preparação que a avó faz para que ela possa debutar.
e pôs no seu cabelo uma coroa de lírios brancos em que cada pétala de flor era metade de uma pérola. Depois a velha senhora mandou trazer 8 grandes ostras para prender firmemente na cauda da princesa e mostrar sua alta posição. Como a pequena sereia teria gostado de se livrar de todos aqueles adornos e pôr de lado aquela pesada coroa, as flores vermelhas de seu jardim assentavam-lhe muito melhor, mas não ousou fazer nenhuma alteração. É importante salientar isso aqui porque você percebe como a pequena sereia ela foi paciente e obediente. Ela esperou os 5 anos até ela completar os 15. Por mais que não gostasse dos adornos que ela recebeu, ela aceitou e obedeceu a avó. Ela preferia outra coisa, mas ela aceitou e obedeceu. Coisa que é muito diferente na animação da Disney. Isso é algo muito importante, que eu vou falar com mais profundidade quando eu fizer o vídeo sobre a versão da Disney. E aqui temos a experiência da pequena sereia. Quando ela sobe a superfície, ela encontra o navio e vê o príncipe por quem ela se apaixona. Ela percebe aquele príncipe bonito, encantador, gentil, fala com todas as pessoas o saúdam, estão festejando o aniversário dele. Ela percebe como ele trata bem as pessoas e como as pessoas o tratam bem, percebe que ele é uma pessoa muito benquista, e ela se encanta totalmente por aquele príncipe. Enquanto eles festejam, ela está lá, olhando, observando e não sai de perto. Até que finda, eles vão dormir e uma tempestade se aproxima. O navio começa a se agitar. A pequena sereia acredita que isso está sendo uma experiência divertida para eles. Lé do engano. Todos estão desesperados. Até que o navio sofre um naufrágio e a pequena sereia corre desesperada para salvar o príncipe. O toma em seus braços e fica segurando ele enquanto a tempestade acontece. Ela o toma em seus braços apaixonadamente, dá beijos em sua testa e fica imersa naquele momento apaixonado. Até que o dia clareia, o sol aparece e ela resolve deixá-lo em terra firme, em um lugar onde existia próximo uma igreja, um convento. Não demorou muito e surgiu uma jovem. Pareceu muito assustada, mas só por um instante, e correu para buscar ajuda. A sereia viu o príncipe voltar a si, e ele sorriu para todos ao seu redor. Porém, não havia nenhum sorriso para ela, pois ele não tinha ideia de quem o salvara. Depois que foi levado para o prédio, a pequena sereia se sentia tão infeliz que mergulhou de volta para o palácio do pai. Ela sempre fora silenciosa e pensativa, mas agora estava mais do que nunca. E ela volta lá várias e várias vezes, naquele mesmo lugar onde ela deixou o príncipe, na esperança de encontrá-lo, e não encontra mais. Viu as frutas do jardim amadurecerem e observou as serem colhidas. Viu a neve derreter nos picos. Contudo, nunca via o príncipe e por isso sempre voltava para casa ainda mais cheia de tristeza do que antes. E tudo que a pequena sereia fazia era tentar encontrar o seu novo amor e ficar abraçada com a estátua de mármore que tinha no seu jardim, porque a estátua recordava o rosto do amado. Suas flores começaram a se desfazer, havia claramente o desleixo, suas irmãs tentavam entender o que estava acontecendo, até que um dia ela não aguentou mais e contou para elas tudo o que aconteceu. E suas irmãs, unidas às amigas das irmãs também, a ajudaram a encontrar o príncipe, explicaram onde ele ficava, onde era o seu palácio, e ela começou a visitá-lo todos os dias. Todos os dias. Ela via como ele tratava bem as pessoas, ela via como as pessoas falavam bem dele e se encantava cada vez mais pelo mundo dos humanos. A pequena sereia foi se afeiçoando mais e mais aos seres humanos e ansiava profundamente pela companhia deles. O mundo em que viviam parecia tão mais vasto que o seu próprio. Ela tinha tantas dúvidas, tanta curiosidade, tanto desejo, tanto anseio pelo mundo superior, que ela resolveu falar com sua avó para saber mais a respeito. Quando não se afogam? Perguntou a pequena sereia. Os seres humanos podem continuar vivendo para sempre? Não morrem como nós aqui embaixo do mar? Sua avó explica então que sim, eles morrem. Inclusive vivem muito menos tempo que as sereias. Porque as sereias, os seres do fundo do mar, vivem por 300 anos. Os seres humanos vivem muito menos do que isso. Porém, quando eles morrem, não é o fim. Porque os seres humanos têm uma alma imortal. Nós, por vezes, alcançamos a idade de 300 anos. Mas quando nossa vida aqui chega ao fim, simplesmente nos transformamos em espuma na água. Aqui não temos túmulos daqueles que amamos. Não temos uma alma imortal e nunca teremos outra vida. Já os seres humanos têm almas que vivem para sempre, mesmo depois que seus corpos se transformam em pó. Elas voam através do ar puro até chegarem às estrelas brilhantes. Assim como subimos a flor da água e contemplamos as terras dos seres humanos, eles atingem belos reinos desconhecidos, regiões que nunca conheceremos. Por que não podemos ter uma alma imortal? A pequena sereia pergunta angustiada. Eu daria de boa vontade todos os 300 anos que tenho para viver se pudesse me tornar uma humana por apenas um dia e participar do mundo celestial. Sua avó insiste para não ficar preocupada com isso, que as sereias vivem muito mais anos do que eles e vivem bons anos, mas a pequena sereia não aceita. Ela quer ter uma alma imortal. Ela se sente condenada a viver por 300 anos sem sentido, porque sabe que vai morrer e vai deixar de existir. Sua avó explica que só existe uma maneira de uma sereia conquistar uma alma imortal. Só se um ser humano amasse tanto que você importasse mais para ele que pai e mãe. Se ele amasse de todo o coração e deixasse o padre pôr a mão direita sobre a sua, como uma promessa de ser fiel e verdadeiro por toda a eternidade. Nesse caso, a alma dele deslizaria para dentro do seu corpo e você, também, obteria uma parcela da felicidade humana. Ele lhe daria uma alma e, no entanto, conservaria dele próprio. Mas isso jamais acontecerá. Sua cauda de peixe, que achamos tão bonita, parece repulsiva a gente da terra. Sabem tão pouco sobre isso, que acreditam realmente que as duas desagitadas escórias que chamam de pernas são belas. A pequena sereia suspirou e olhou melancolicamente para sua cauda de peixe.
Essa descrição que eu acabo de dar nada mais é do que o matrimônio cristão. Lá no livro do Gênesis, Deus vai explicar, após ter criado Eva, que o homem deixará pai e mãe para viver com sua mulher. E é precisamente o que está descrito aqui. Cristo também vai explicar nos evangelhos que o casamento faz com que o casal torne-se um só corpo e uma só alma. Então por isso que a pequena sereia receberia uma alma, porque ele está falando aqui do matrimônio cristão. Devemos ficar satisfeitas com o que temos, disse a velha senhora. Vamos dançar e nos alegrar durante os 300 anos de nossa existência. Isso é realmente muito tempo. Depois da morte, poderemos descansar e pôr o sono em dia. Hoje, teremos um baile na corte. E a pequena sereia nesse baile consegue se alegrar, consegue se divertir, canta majestosamente bem, uma voz incomparável, a mais bela voz que já existiu naquele reino. E ela consegue até sentir de fato alegria, mas quando passa o êxtase da alegria, daquele festejo com seus parentes, ela recorda-se que não tem um homem mortal, recorda-se de todo esse mistério que existe no mundo dos humanos e volta a ficar triste. Ela sai para fora do palácio, olha para o alto e vê um navio passando e pensa: lá vai ele navegando lá em cima. Aquele a quem amo mais do que meu pai ou minha mãe. Ele que está sempre em meus pensamentos, em cujas mãos eu confiaria alegremente em minha felicidade. Arriscaria qualquer coisa para conquistá-lo e a uma alma imortal. É aí que ela resolve encontrar a feiticeira do mar, a única capaz de resolver o seu problema. Ela passa por aquele lugar sombrio, estranho, perigoso, observa vários cadáveres de humanos ali presentes, cadáveres inclusive de sereias, um lugar realmente fúnebre e obscuro, mas ela ainda assim vai, porque ela tem um objetivo muito claro. Ela conversa com a feiticeira e expõe suas vontades. A feiticeira explica que existe uma poção da qual ela pode tomar e que fará com que a pequena sereia tenha pernas, mas ela adverte: será uma dor lacinante, ela sentirá como uma espada cortando sua cauda no meio. Pense nisso com cuidado, alertou a feiticeira. Uma vez tomada a forma de um ser humano, nunca mais voltará a ser uma sereia. Você não será capaz de descer nadando ao encontro do palácio do seu pai e de suas irmãs. A única maneira de conseguir uma alma imortal é conquistando o amor do príncipe e fazer com que ele esqueça o pai e a mãe por amor a você. Ele deve tê-la sempre em seus pensamentos e permitir que o padre una suas mãos para que se torne marido e mulher. Se o príncipe se casar com outra pessoa, na manhã seguinte seu coração se quebrará e você se tornará espuma na crista das ondas. A pequena sereia hesita, mas seu propósito, seu sacrifício, sua vontade de alcançar uma alma imortal é tão grande que ela arrisca, ela aceita. Mas tem uma condição: a feiticeira não vai dar essa poção de graça, ela quer a voz dela, e ela corta a língua da pequena sereia como preço. A pequena sereia duvida: mas como é que eu vou conseguir conquistar o príncipe sem a minha voz? Mas ela explica: olha, existem várias outras maneiras de você conquistar o amor de um homem. Você tem todo o seu recurso físico para conquistá-lo. Ela titubeia, mas acaba aceitando, e a feiticeira corta sua língua. Ela contempla o palácio do pai, onde estão todos os seus parentes dormindo. Ela pensa nas suas irmãs, sente uma dor muito forte. Vai no jardim, pega uma flor de cada uma das suas irmãs, manda 1000 beijos em direção ao palácio e parte. Ela chega até o palácio do príncipe, ainda é noite, e ela resolve tomar o frasco. E sente uma dor lacinante, sente uma espada trespassando suas pernas, e desmaia de dor. Ao levantar do sol, a pequena sereia acorda com uma dor lacinante ainda, e ela observa o rosto do pequeno príncipe, tão delicado para ela, preocupado, e ele manda trazer roupas e a veste, e começa a cuidar dela. Um ponto que eu acabei esquecendo de mencionar: não foi simplesmente a dor no processo de sua cauda se transformar em perna que a pequena sereia passa. O pisar no chão é um martírio para ela. É porque ela sente dores como se ela estivesse pisando em cacos de vidro, ao ponto de seus pés sangrarem, mas ainda assim ela anda com graciosidade, com beleza, com uma ternura incalculável, ao ponto que há um baile onde várias mulheres dançam de forma encantadora e cantam, e todo mundo elogia elas, e a pequena sereia sabe que sua voz é mais bonita do que é aquela, mas ela não tem mais sua voz. Porém ela dança, e dança de forma tão graciosa que encanta todas as pessoas ali. Ela ama o príncipe, ela cuida dele, vive com ele, e tem uma vida muito devota para ele, muito devota para com ele, de forma que o príncipe fala isso, fala pelo amor que ela sente por ela, fala da devoção que ela sente por ela, e ele trata ela muito bem. Eles começam a viver bem, mas diria que viver meio que como irmãos. Sim, você é muito preciosa para mim, disse o príncipe, por ter o coração mais amável que todos, e você é mais dedicada a mim que qualquer outra pessoa. Você me lembra uma moça que conheci uma vez, mas que provavelmente nunca verei de novo. Eu estava em um naufrágio e as ondas lançaram-me em terra firme, perto de um templo sagrado, onde várias jovens cumpriam seus deveres. A mais nova delas me encontrou na praia e salvou a minha vida. Eu a vi apenas 2 vezes. Ela é a única no mundo a quem eu poderia amar. Porém, você é tão parecida com ela que quase tirei a imagem dela da minha mente. Ela pertence ao templo sagrado e minha boa fortuna enviou você para mim. Nunca nos separaremos. Aqui surge um problema. O príncipe é apaixonado pela primeira moça que ele viu quando acordou depois do naufrágio. Ele não viu a pequena sereia. Ele viu ela e ele associa a sua salvação a ela. E claro, ele pontua que era uma moça também muito bonita, que lembra até em alguns aspectos a pequena sereia. E a pequena sereia, coitada, que não consegue falar, sabe que foi ela que o salvou. Nada pode fazer. Mal sabe ele que fui eu quem lhe salvei a vida, pensou a pequena sereia. Carreguei-o pelo mar até o templo na floresta e esperei na espuma que alguém viesse ajudá-la. Vi a bonita jovem que ele ama mais do que a mim. Suspirou profundamente, pois não sabia derramar lágrimas.
Ele disse que a menina pertence ao tempo sagrado e que por isso nunca retornará ao mundo. Eles nunca se encontrarão novamente. Eu estou ao seu lado e vejo todos os dias. Eu vou cuidar dele, amá-lo e dar minha vida por ele. Você vê que apesar de tudo, a pequena sereia ama o príncipe. Não é um amor egoísta. Ela não quer possuí-lo, ela não quer que ele seja dele simplesmente como um posse, mas ela realmente ama e quer o bem, quer cuidar dele. Está disposta a dar a vida por ele. Não obstante, ela literalmente fez isso. Abriu mão de sua vida, pôs a sua vida em risco para viver caminhando com dor. Cada passo que ela dá é uma dor, seus pés sangram. Tudo isso porque ela ama o príncipe e quer ter uma alma imortal. Com essas dores no pé, a pequena sereia de vez em quando vai relaxar um pouco colocando os pés no mar, e daí suas irmãs aparecem, sua avó aparece, seu pai aparece, bem tristes pela partida dela, pela despedida e pela decisão dela, mas ficam lá indo visitar e eles mantêm esse contato. Até que surge a cobrança dos pais do príncipe para que ele case, para que ele arrume uma esposa, e ele não quer. Porque na verdade eles já arranjaram um casamento como princesa de um reino distante, que o príncipe não sabe quem é, ele não conhece, ele não gosta, ele não quer. E ele chega a falar até para a pequena sereia que ele, se for para casar forçado com uma pessoa que ele não quer, ele prefere casar com a pequena sereia, né? Isso dá uma esperança para ela. Mas ainda assim o príncipe precisa ir lá nesse reino vizinho conhecer essa princesa. Porque a pessoa que ele ama vivia no convento. A pequena sereia ele toma quase como uma irmã. E agora ele se vê obrigado a casar com uma pessoa que ele não conhece. Eles partem, a pequena sereia vai com ele, só que aí começa a ter uma virada. Quando ele chega lá, a princesa ao qual ele estaria prometido não está presente, porque ela estava sendo educada em algum outro lugar para se tornar uma mulher, uma rainha virtuosa. E quando ela chega, o príncipe se esbanja de alegria, porque ele percebe que aquela princesa a qual ele foi prometida era aquela mesma mulher a qual ele se apaixonou. Ela estava no convento, mas não porque ela era freira ou porque tinha vida religiosa, porque fez o voto de religiosidade, mas sim porque ela estava sendo educada, praticada na piedade, na religiosidade e para se tornar uma mulher e uma rainha virtuosa. É você, disse o príncipe. Você é aquela que me salvou quando estava estendido na praia, semi-morto. Estou muito feliz, ele disse à pequena sereia. Meu desejo mais caro, mais do que eu ousava esperar, foi satisfeito. Você compartilhará da minha felicidade, porque é mais devota a mim do que ninguém. A pequena sereia beijou a mão dele e sentiu como se seu coração estivesse partido. O dia do casamento dele significaria sua morte e ela se transformaria em espuma nas ondas do oceano. Então o príncipe se casa, o navio volta para o reino dele, agora com ele casado. Eles festejam, tem um grande festejo, uma grande felicidade, uma grande alegria. E a pequena sereia pensa em tudo que ela viveu, nas suas primeiras experiências conhecendo a superfície, em tudo que ela viveu até ali. E ela dança e dança graciosamente, dança como nunca dançou na sua vida, fazendo as pessoas se encantarem e aplaudirem. O príncipe gosta muito dela, a sua nova esposa gosta muito dela, mas ela sabe que assim que amanhecer, quando o primeiro feixe de luz do sol aparecer no horizonte, será o seu fim. E agora ela entrou na dança, desviando e precipitando-se com a leveza de uma andorinha acuada. Clamores de admiração a cumprimentaram de todos os cantos. Nunca antes ela dançara com tanta elegância. Era como se facas afiadas estivessem cortando seus delicados pés, mas ela não sentia nada, pois a ferida em seu coração era muito mais dolorosa. Ela sabia que aquela era a última noite que veria o príncipe, por quem abandonara sua família e seu lar, sacrificara sua linda voz e sofrera horas de agonia sem que ele suspeitasse de nada. Era a última noite em que respiraria o mesmo ar que ele, ou contemplaria o mar profundo e o céu estrelado. Uma noite eterna, sem pensamentos ou sonhos, aguardava por ela, que não tinha alma e nunca ganharia uma. Tudo era regozijo e diversão a bordo até muito depois da meia-noite. Ela riu e dançou com os outros, embora seu coração ruminasse a morte. A festa se encerrou, os noivos se recolheram para sua tenda, e a pequena sereia ficou lá sozinha, desolada, na murada do navio, esperando o sol nascer e sua hora chegar. Até que suas irmãs aparecem, sendo que com algo estranho, todas elas estão com cabelo curto. As irmãs contam para a pequena sereia que cortaram seus cabelos e entregaram à feiticeira para que pudessem a salvar. A feiticeira entregou um punhal, e que era necessário que antes do sol nascer, a pequena sereia matasse o príncipe, e assim salvaria a si mesma, voltaria a ser uma sereia e voltaria a viver com sua família. A pequena sereia afastou a cortina púrpura da tenda e viu a bela noiva adormecida, com a cabeça apoiada no peito do príncipe. Inclinando-se, ela beijou a nobre fronte dele e depois olhou para o céu, onde o rubor da aurora se tornava mais e mais luminoso. Fitou o punhal afiado em sua mão e novamente fixou os olhos no príncipe, que sussurrou o nome da noiva em seus sonhos. Só ela estava em seus pensamentos. Levantou as mãos que tremiam enquanto empunhava o punhal. Então ela o lançou para longe nas ondas. A água ficou vermelha onde caiu, e algo parecido com gotas de sangue ressumou dela. Com o último olhar para o príncipe, os olhos esmaecidos, ela se jogou do navio para o mar e sentiu seu corpo se dissolver em espuma. Quando eu li esse conto pela primeira vez, até esse ponto, eu estava ficando muito
triste. Eu fico, caramba, que história triste, que história melancólica, que fim trágico. Ela fez tudo o que podia pra tentar casar com o príncipe e deu merda no final. Só que aí uma coisa muito curiosa acontece e é uma virada de chave que muda completamente o rumo da história. E logo o sol começou a subir do mar. Seus raios cálidos e suaves caíram sobre a espuma fria como a morte, mas a pequena sereia não tinha a sensação de estar morrendo. Ela viu o sol esplendoroso e pairando ao seu redor centenas de criaturas adoráveis. Podia perfeitamente através delas ver as velas brancas do navio e as nuvens rosadas do céu. E a voz delas era a voz da melodia, embora terra demais para ser ouvida por ouvidos mortais, assim como nenhum olho mortal poderia contemplá-las. Não tinham asas, mas sua leveza as fazia flutuar no ar. A pequena sereia viu que tinha um corpo como o delas e que estava se elevando cada vez mais acima da espuma. "Onde estou?" perguntou. E sua voz soava como a dos outros seres, mais etérea do que qualquer música terrena podia soar. "Entre as filhas do ar", responderam as outras. "Uma sereia não possui uma alma imortal e jamais pode ter uma, a menos que conquiste o amor de um ser humano. A eternidade de uma sereia depende de um poder que independe dela. As filhas do ar tampouco têm uma alma imortal, mas podem conseguir uma através de suas boas ações. Devemos voar para os países quentes, onde o ar pestilento significa morte para os seres humanos. Devemos levar brisas frescas. Devemos espalhar a fragrância das flores através do ar e enviar consolo e cura. Depois que tivermos praticado todo o bem que podemos em 300 anos, conquistaríamos uma alma imortal e teremos participação na felicidade eterna da humanidade. Você, pobrezinha, tentou com todo o seu coração fazer o que estamos fazendo. Você sofreu e perseverou e se levou ao mundo dos espíritos do ar. Agora, com 300 anos de boas ações, você também pode ganhar uma alma imortal." A pequena sereia levantou seus braços de cristal para o céu e, pela primeira vez, conheceu o gosto das lágrimas. O que aconteceu aqui nessa história, essa virada, esse milagre, é algo que o Tolkien descreve quando ele fala sobre histórias de fadas, que é a eucatástrofe, que seria a boa catástrofe, que é quando a história está caminhando para um triste fim iminente, caminhando para uma tragédia, para uma desgraça, para uma tristeza, e repentinamente uma virada acontece, algo miraculoso até, que transforma toda essa tristeza em alegria. E é isso que acontece aqui na Pequena Sereia. A gente não espera isso acontecendo. Quando eu estava lendo, eu estava sentindo essa profunda tristeza. De repente isso acontece e foi uma alegria tremenda. A Pequena Sereia fica feliz. A Pequena Sereia pela primeira vez sente o gosto de lágrimas. Por 3 vezes é mencionado no conto que ela quer sua vontade de chorar. A primeira, quando suas irmãs sobem para a superfície e ela não pode ir. A segunda, quando o príncipe expõe o amor que ele sente por outra mulher que não é ela. E nenhuma dessas 2 vezes ela podia chorar, porque ela não tinha capacidade de chorar. E nessa terceira vez, quando ela conquista seu tão sonhado objetivo. Antes, a Pequena Sereia passaria 300 anos como uma sereia e se tornaria espuma e morreria e não existiria mais, não iria para lugar nenhum. Só morreria como as flores que murcham e deixam de existir. Mas agora não. Com 300 anos de boas ações, ela vai conquistar uma alma imortal. Mas e as pessoas que estavam no navio com a Pequena Sereia? Bem, eles perceberam que ela sumiu, que ela pulou no mar. No navio havia muito alvoroço e sons de vida por todo lado. A Pequena Sereia viu o príncipe e a bela noiva à sua procura. Com enorme melancolia, eles fitavam a espuma perolada, como se soubessem que ela se precipitara nas ondas. Invisível, ela beijou a fronte da noiva, sorriu para o príncipe e em seguida, com as outras filhas do ar, subiu para uma nuvem rosa avermelhada que atravessava o céu. Assim flutuaremos por 300 anos, até finalmente chegarmos ao reino celestial. De todos os contos de fadas que eu li aqui nesse livro, esse da Pequena Sereia, que foi o primeiro, foi o que eu achei mais incrível. Porque quando eu li esse livro, quando eu li esse conto, eu estava passando por um processo de conversão, né? Eu me converti no começo de 2023 e eu li esse conto no final de 2022. E isso conversou comigo de uma forma extremamente profunda. Porque a Pequena Sereia, no fundo, o mistério que ela não compreendia, talvez que ela não entendesse do porquê que ela ansiava tanto, ela tinha tanta vontade de conhecer o mundo superior, que era o mundo terrestre, né, o mundo dos seres humanos, o nosso mundo, se configura, se amadurece um desejo pela eternidade. E ela faz tudo, ela entrega tudo, ela entrega sua voz, que era a sua melhor qualidade, ela deixa para trás sua família, e ela ama verdadeiramente o príncipe, porque o verdadeiro amor não é um amor egoísta de querer usar uma pessoa, mas é o amor de sacrifício, é o amor de querer o bem. É o que São Tomás de Aquino vai descrever como o amor é o desejo de eternidade do ser amado. E a Pequena Sereia, tendo a possibilidade de matar o príncipe e voltar à sua antiga vida, ela não faz isso. Primeiro porque ela ama o príncipe, ela sabia que se ela o matasse, ele ia destruir a vida dele e a vida daquela noiva que ele tanto amava. E por consequência ela amava ele, ela amava também. Tanto que quando ela se torna o espírito do ar, ela beija com alegria, com felicidade. Mesmo invisível, ela demonstra carinho e amor e afeto por essas 2 personalidades. Só que de que valia matar o príncipe
prolongaria a sua vida, a sua espera pela morte por mais 300 anos. Então não fazia sentido. Seria um ato muito egoísta e muito cruel se ela tivesse matado o príncipe. Aí sim, realmente, ela seria uma pessoa egoísta. Mas não, ela escolheu o amor, ela escolheu a bondade e a caridade e foi recompensada por isso. E esse é o milagre da Eucatástrofe. É um mistério como se uma providência divina agisse, uma explicação que você não tem. É algo como o Tolkien disse, é algo miraculoso, inesperado. Essa virada que traz uma alegria, que traz um alento. E isso a Pequena Sereia fez de forma esplendorosa. E essa é a riqueza que tem nesse conto. E para encerrar, ele ainda diz que esses 300 anos que os espíritos do ar passam vagando pelo mundo podem ser diminuídos. Toda vez que o espírito do ar entra em uma casa onde há uma criança, se a criança estiver sendo bem comportada e respeitando seus pais, o tempo delas diminui 1 ano. Porém, se a criança estiver sendo mal criada, chorando e desobedecendo os pais, os espíritos do ar choram e a cada lágrima que elas derramam será um dia a mais de sua provação. E você? Tem diminuído ou aumentado o tempo de provação da Pequena Sereia? Peço mais uma vez que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe uma curtida, comente o que você achou desse conto, se você conhecia essa versão, e no próximo vídeo falarei da adaptação da Disney. Um abraço.